Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. E nós ainda estamos refletindo nas aventuras da Arca da Aliança, né? Na vida do povo de Deus. E nós estudamos ontem algo muito precioso e eu creio que você está refletindo, tirando as suas lições. Pedir para você colocar, né, as suas reflexões lá nos nossos comentários. Não deixe de comentar aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou em seu coração, algum discernimento. É importante, nós podemos continuar então ajudando algumas, né, nos ajudando mutuamente a compreender e discernir espiritualmente, então, a respeito de Deus, daquilo que é importante para Deus e também para nós. Nós terminamos ontem falando em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Nós temos, então, a informação que a arca, né, foi transportada à casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, onde ficou lá por 20 anos. 20 anos. Nesses 20 anos, o que aconteceu, então, com a arca na casa de Abinadab? Nós sabemos que a arca, ela representa a presença de Deus, né? A manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Então, nesses 20 anos, ela foi ignorada. A presença, a Shekinah de Deus foi ignorada na casa de Abinadab. Não há registro de que a presença da arca ou a presença de Deus na casa desta família provocou qualquer tipo de mudança em seu ambiente ou em qualquer vida ao redor. Por que será que isso aconteceu? Foram 20 anos de lamentações ao Senhor. Foi um período conturbado, um período marcado por uma verdadeira crise na fé. Sem o santuário e sem a Arca da Aliança, sem as festas e os sacrifícios, o que sobrou de vida, de fé, era canalizado inteiramente para a oração e o lamento individual no seio das famílias. Então, apesar desse sentimento de orfandade aparente, as pessoas clamavam e gemiam perante de Deus durante esse longo tempo, 20 anos, sem a presença, sem a manifestação da Shekinah de Deus. Então, este movimento do povo em busca, lamentando em busca de Deus, em busca, né, do arrependimento, leva então o profeta Samuel a pedir ajuda a Deus para estabelecer novamente uma relação de intimidade, de lealdade exclusiva do povo de Deus. Somente quando eles se arrependeram e eles rejeitaram os deuses pagãos dos seus vizinhos e voltaram os seus corações somente para Deus, para compreender então o propósito de Deus e servi-lo, os israelitas então foram livres dos seus inimigos, os filisteus. Mas aconteceu um segundo episódio, foi o que nós vimos ontem, onde o rei Davi deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom por o acontecido com Uzá, que tocou na arca. Então, está registrado em 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 8 a 11, nos diz assim: nos diz que a arca permaneceu ali, e o Senhor abençoou ricamente esta casa. Então, a casa de quem? A casa de Obed-edom. Olha, das partes assim
que mais me tocam no Velho Testamento, tem muitas coisas como o tabernáculo, eu amo, mas essa história de Obed-Edom e Abinadab sempre foram muito fascinantes para mim, sempre me trouxeram experiências maravilhosas. Então, a arca ficou ali na casa de Obed-Edom por 3 meses e ele foi ricamente abençoado. Mas por que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece? E em 3 meses na casa de Obed-Edom, tudo prospera. A prática da presença de Deus, tenho certeza que foi isso. E é isso que nós precisamos entender e praticar a presença de Deus em nossas vidas, em qualquer lugar. Então, o que aconteceu na casa de Abinadab? Que ele não fez caso da presença de Deus em sua casa. Não havia relacionamento, nem conversa, nem comunhão. Mas na casa de Obed-Edom, ninguém negou a presença de Deus, que ali Deus estava. Eu imagino que era um pequeno sítio onde tudo era estéril. Havia apenas um homem, uma mulher, um campo, umas vaquinhas magrinhas, né? Um campo ali com alguma coisa plantada, mas tudo muito simples. Mas quando em 3 meses eles praticavam a presença de Deus, eu acredito que eles nem conseguiam dormir. E acredito também que o lugar onde eles colocaram a arca foi no lugar mais especial da casa, na sala. E toda vez que eles passavam por lá, eles falavam com Deus, eles oravam a Deus, eles se prostravam diante de Deus. Em 3 meses, eles experimentaram e praticaram a presença de Deus. E por isso Deus os prosperou. Eles não deixaram de praticar a presença de Deus. Então foram momentos maravilhosos que eles passaram na presença de Deus. Creio que esta foi a diferença entre 20 anos na casa de Abinadab e 3 meses na casa de Obed-Edom. O terceiro episódio que acontece está lá em 1 Samuel 6, de 12 a 15. É que quando Davi soube da bênção na casa de Obed-Edom, o rei decidiu novamente levar a arca de Deus para Jerusalém. Mas existe um relato lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 13 a 15, porque é nas crônicas que está escrito tudo o que acontece. Acontece que nesses 3 meses, Davi, um verdadeiro adorador, não desistiu de estar na presença de Deus e Deus na presença do povo. Durante esses 3 meses, Davi estudou as Escrituras para descobrir a forma correta de transportar a Arca da Aliança. Dessa vez, em vez de ir sobre um carro de bois novos, ela foi colocada realmente sobre os ombros dos levitas. E era assim que acontecia. Depois que caminhavam 6 passos com toda a cautela, Davi fazia um sacrifício de bois e carneiros, com danças nas ruas. A arca foi levada a uma tenda temporária na cidade de Davi. E nós vamos então finalizar essas experiências com a arca sobre o que aconteceu então na casa de Obed-Edom. Obed quer dizer aquele que adora, aquele que serve. E Obed era da tribo de Levi, era um adorador. Em 1 Crônicas 16, de 4 a 5, nós temos ali então o que aconteceu, que tipo de prosperidade aconteceu na casa de Obed-Edom. Dá-se a entender, como eu falei, que havia uma esterilidade naquela casa,
Sua mulher não tinha filhos, seus animais procriavam muito pouco, sua lavoura dava pouco, mas tudo prosperou porque Deus os abençoou. Mas como nós sabemos que tipo de bênção, então, Deus deixou na casa de Obed-Edom? Nós vamos saber pelo nome dos filhos de Obed-Edom, que no total foram 8 filhos. Em 1 Crônicas, capítulo 26, versículos de 4 a 6, nós temos o registro, então, dos nomes dos filhos de Obed-Edom. E nós sabemos, então, que bênção chegou naquele lugar. Semaías, que foi o primogênito, quer dizer, ouvido por Jeová. Naquela casa, Obed-Edom foi ouvido. Josabade significa, foi Deus quem me deu. Joá é o terceiro filho, diz assim, Jeová é meu irmão. O terceiro filho, o quarto filho, Zacar, significa provisão. Natanael, o quinto filho, meu Deus é meu amigo. Arniel é o sexto, existe uma recompensa. Isacar, o sétimo, quer dizer portador de salário. E o último eu não consegui o significado, que se chama Peuleta. Peuleta é o oitavo filho. E termina então o versículo 6, né? De 1 Crônicas 16, 4, 5, 6, diz assim: porque o Senhor o tinha abençoado. Mas ainda temos o último episódio registrado, foi que Obed-Edom ficou tão íntimo em seu relacionamento com Deus, na prática da sua presença na sua casa, que não deixou a arca ir. Foi juntamente com a sua mulher servir a Deus, sendo então guardador da arca, guardando então a arca, porque ele nunca mais quis sair da presença do Senhor. Seu coração de adorador. A arca deixou a casa de Obed-Edom, mas a bênção sobre a sua casa não foi retirada. Ele e seus parentes, seus filhos, se tornaram porteiros do tabernáculo, guardando a arca da aliança, segundo o registro lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 23 a 24. Então, que todos os seus filhos, seus parentes, se tornaram, então, guardadores da arca da aliança. É tão precioso esse estudo. E a minha pergunta para a nossa reflexão é: e sua casa? Ela se parece com a casa de Abinadab ou com a casa de Obed-Edom? O que tem distraído você e sua família de praticar a presença de Deus em seu lar? Essa é a minha pergunta para a nossa reflexão. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.